Ora bem, nós já vimos como é que para fazer as operações de apuramento podemos ir à base de dados central buscar os dados necessários e junto deles há a aplicação em que podemos trabalhar offline, fora de linha, sem estar ligados à internet. A aplicação permite que em cada Assembleia de Apuramento se possam constituir várias equipas de trabalho, conforme a dimensão da Assembleia. É recomendável que cada equipa tenha pelo menos duas pessoas, podem não ser precisas mais, para fazer a verificação do conteúdo das atas de cada uma das mesas de voto e para fazer as alterações necessárias, como iremos ver ao longo deste módulo, na tal aplicação descarregada a partir do tal VPN eleitoral e, portanto, acelerar o andamento dos trabalhos. É fácil fazer esse download, pôr pen numa porta do computador e aparece-nos a pasta correspondente à pen aqui. Esta é uma transcende, pode ser outra coisa qualquer, o nome dela e o conteúdo. Qual é o conteúdo que vemos aqui? Tem esta coisinha, apuramento, que a seguir diz aplicação, que é a tal aplicação offline. Ela trabalha diretamente na pen, não é preciso instalá-la em lado nenhum. É extremamente simples. Ela não precisa de requisitos especiais para operar. Apenas que haja uma ferramenta do próprio Windows que desde a versão 7 ou 8 existe em todos os Windows. Depois temos um ficheiro XML com um nome que é o nome de um Conselho da Região Autónoma da Madeira que nos vai servir para exemplificar as operações com dados já lá introduzidos. E tem um outro ficheiro XML também, que não devem ser mexidos enquanto tal, que tem uma codificação, uma parametrização do tipo de motivos para reclamações e protestos. Pode ser usada ou não, não é obrigatório. Então vamos nós abrir a aplicação para ver como funciona. Dois cliques e ela começa a funcionar. Como vê, ela está à mostra para podermos operar com ela. Vamos ampliá-la para a vermos no ecrã inteiro. O que temos nós aqui? Temos do lado esquerdo um menu em que é visível o número total de mesas que estão naquele ficheiro da calheta. Depois, quantas já estão gravadas, e ela diz-nos que zero, não trabalhámos em nenhuma, não guardámos os dados definitivos de nenhuma, e por fazer, logicamente, estão as 17. Depois, podemos selecionar na aplicação as, as freguesias do Conselho. Neste caso, vamos selecionar o Arco da Calheta e reparem, o Conselho é o equivalente ao consulado, ao sítio consular, a freguesia ao posto consular, depois a mesa em cada um dos postos. Vejam que ao selecionarmos a mesa, nos aparece um menu com os números das várias mesas daquela freguesia, portanto, as várias mesas que possa haver quando há mais de uma num posto consular, e ao lado uma coluna com tudo pintado a vermelho. É um vermelho acastanhado, mas vamos partir do princípio que é um vermelho, muito puro. O que é que isto quer dizer, o vermelho? Quer dizer que a informação relativamente a cada uma delas ainda não foi tratada. Nós escolhemos uma delas, vamos escolher a 1, para seguir por ordem, mas podia ser outra qualquer, e vamos iniciar a edição. O que é que nós vemos? Vemos uma primeira zona, que é um cabeçalho, onde do lado do centro e do lado direito temos a identificação do Conselho, neste caso, insisto, do consulado, do posto consular e da mesa, quando há mais do que uma, ou se houver uma, tem lá sempre mesa número 1, para quando estamos a trabalhar sabermos exatamente onde estamos localizados. Estamos a trabalhar sobre o quê? Mas mais relevante é o que se encontra logo do lado esquerdo, uma tecla, um botão para dizer voltar,
Esse botão que diz voltar significa sair daqui sem alterar nada. Portanto, se eu tiver estado a trabalhar, me tiver enganado, feito tudo mal, eu carrego no botão voltar e tudo aquilo que eu fiz desaparece e volto à origem. Mas reparem que isto é assim muito interessante, mas também pode ter uma consequência grave, que é eu acabo o meu trabalho, carrego no botão voltar e não faço mais nada e eu perco todo o trabalho que fiz. Mas à direita está um outro que diz guardar, quer dizer, eu fiz qualquer coisa, acabei o trabalho numa mesa, eu faço guardar e os dados ficam registados e guardados. Eu vou almoçar, estou no meio do trabalho, faço guardar antes de sair. E então, quando retomar o trabalho, os dados, o trabalho que eu tinha feito antes, está lá disponível, já está feito, não preciso de repetir. Ora, logo abaixo está uma mancha vermelha, diz dados guardados. Vermelhos não estão guardados. Quando eu guardar, e havemos de ver, esta mancha passa a verde. Quer dizer, o trabalho está feito, pode prosseguir à vontade. A meio, temos uma coisa completamente diferente. Temos uma caixa e ativar a recontagem a seguir. O que é isto? Bem, muito excepcionalmente, mas mesmo muito excepcionalmente, pode ser necessário recontar todos os votos apurados numa determinada mesa. A regra e a forma como isto funciona é muito simples. Tudo aquilo que foi apurado na mesa de voto e não foi protestado nem contestado, à exceção dos votos nulos, não vai ser reapreciado nunca mais. A decisão é definitiva. Salvo se os números apresentados forem de tal forma incoerentes, por exemplo, um exemplo simples, há mais votos em candidaturas do que inscritos para votar. Não neste caso, porque neste caso até pode acontecer. Os inscritos são os inscritos na mesa e pessoas que não estão inscritas nas mesas podem ir votar lá e, portanto, pode acontecer que uma mesa tem 5 inscritos, 100 inscritos, 30 inscritos e passaram por ali duas excursões com 130 pessoas, todas foram votar. Portanto, há mais votantes do que inscritos. Mas há muitas situações em que os dados são absolutamente incoerentes. E sendo absolutamente incoerentes, é preciso ir buscar tudo o que já está armazenado e era considerado definitivo e recontar tudo. Ora bem, para fazer isso, como isso é absolutamente excepcional, e só é possível se eu ativar a recontagem. Reparem que a coluna de recontagem está a cinzento, tal como está a coluna final, a coluna dos resultados totais finais apurados. Não se pode mexer nela. Para mexer na recontagem, eu tenho que ativar a recontagem. Vê? Carreguei ali naquela caixa, pus um visto naquela caixa e ficou ativada. Tenho a todas zeros. O que é que eu devo fazer, se isto acontecer? Devo contar os votos em cada candidatura, recontar tudo e pôr aqui os valores exatos. Desprezo o que está para o meu lado esquerdo. Não quero saber. Os que eu puser aqui são os elementos que estarão certos e que serão a base do apuramento. Mas isto é excepcional. Vamos desativar, deve-se manter desativado para não haver erros e enganos. Ora bem, tirando esta exceção, aqui embaixo o que eu tenho? Primeiro, uma coluna onde tenho as siglas dos partidos e as siglas das candidaturas, para ser mais preciso. A sigla das candidaturas são exatamente as siglas que estão no boletim de voto e pela ordem porque estão no boletim de voto. E neste caso concreto, pela ordem, porque estão nos modelos de datas das mesas, exatamente para eliminar fontes de erro e de enganos. Portanto, os números têm os números de votos em cada uma têm uma localização exatamente igual nos dois casos. Vai ser fácil compará-los. Embaixo tenho também os votos brancos, os votos nulos e uma coluna e uma possibilidade de registar nulos protestados, que não é particularmente útil, que só é
útil na eleição do Presidente da República, não importa perdermos tempo com isso agora. Porque todos os votos nulos vão ser reapreciados, sejam eles protestados ou não, portanto não têm utilidade. Ora bem, à frente disto, temos um número de inscritos, que é o número de inscritos na secção de voto, que vai estar carregado por defeito e nem vale a pena mexer. Isto é o que resulta de dados extraídos diretamente da base de dados de recenseamento eleitoral. E depois a seguir, o número de votos que a mesa considerou em cada candidatura. Depois, os que se apresentaram que eram brancos e os nulos que devem estar junto da ata para serem reapreciados para a Assembleia de Apuramento. Reparem que estas contas são automáticas, portanto, os votos em candidaturas são calculados, o número total de votantes é calculado, não se pode mexer neles. Mas, uma coisa teremos que fazer é verificar se estes valores da votação correspondem exatamente aos que estão na ata. Isto porquê? Estes valores só vão existir se, relativamente a cada mesa, logo na noite da eleição, for comunicado através da aplicação própria à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna o resultado da votação em cada uma das mesas. Não há somas, não há nada, é o resultado em cada uma das mesas. É simples de fazer, embora dê mais alguns minutos de espera, que não é muito agradável. Mas isto vai permitir que, não direi que logo às 9 da manhã, mas muito perto de meados da manhã, quem está a fazer o apuramento, no vosso caso concreto, tenha disponíveis os resultados apurados em cada mesa automaticamente, sem se ter necessidade de os escrever um a um. Portanto, eles têm que ser escritos. Se forem escritos logo que a votação acabe, é só uma vez. Se não, vão ter que ser escritos duas vezes. Uma vez para aquele fim do apuramento provisório e outra vez aqui para se poder fazer o apuramento definitivo. É melhor fazer só uma vez. Estes resultados, eu só não vos digo que estão logo prontos às 9 da manhã, porque, reparem, a SGMAI acolhe os resultados que carregarem, trata-os, tem ferramentas de validação para ver se não há incongruências, etc. Depois, gera uns ficheiros que exporta para a Comissão Nacional de Eleições, que, por sua vez, trata da importação desses ficheiros para a VPN eleitoral e, depois de importados, é que eles ficam disponíveis para toda a gente. Isto pode sempre demorar um bocado e pode não ser possível que logo às 9 da manhã de segunda-feira eles estejam disponíveis, mas muito proximamente vão estar. Ora bem, nesta coluna, exatamente porque pode haver erros de comunicação, é possível editar, alterar os valores que aqui estão. Vamos imaginar que alguém se enganou. Na ata tem, por exemplo, o PS com 24 votos e comunicou 42. Isto são trocas perfeitamente habituais, quando está a pressão a comunicar valores. E, portanto, olhamos para a ata, só tem 24, vamos pôr 24 aqui. Ora, se repararem, na coluna mais à direita, têm o que se chama final, que são os resultados do apuramento final, que tinha 42 no PS e continua a ter. Porquê? Porque a aplicação ainda não assumiu este valor. Se eu carregar em Enter ou Return, não assume, não faz nada. Se eu carregar numa seta para sair daqui, não faz nada, reparem. Não sai daqui, fica nesta casa. No fundo disto, têm uma informação a dizer atenção, no fundo da página. Enter, return, setas, tudo, não faz nada. Para assumir um valor, eu tenho que clicar, que picar noutra casa. Eu vou fazer isso logo na casa ao lado. Pode ser numa qualquer. Reparem, cliquei e o que é que aconteceu? Aqui no final assumiu-se que eram 24 em vez de 42. E se formos ver o total, eram 418 e passaram a ser só 400, porque tirou 18
De 24 para 42 são 18. Portanto, acertou as contas todas. Ora bem, vamos voltar ao princípio. E quando voltamos ao princípio, porque isto afinal estava certo, nós vemos que as contas se refizeram e ficou tudo certo. É? Portanto, nós devemos, nesta primeira coluna, confrontar os valores com aqueles que estão na ata e pôr aqui os valores exatamente iguais àquilo que está na ata, nem que estejam errados, porque depois haveremos de ter maneira de os corrigir. Ora bem, uma outra informação que é necessária para o apuramento, muitas vezes não existe, é se há votos protestados. Essa informação não é pública, não foi transmitida a ninguém. Enquanto os votos nulos são conhecidos, os votos protestados não são conhecidos. Imaginemos que há um voto protestado pelo PS. Já sabemos que para o sistema assumir tenho que clicar noutra área qualquer. Que há, por exemplo, 3 no PSD, já que teve muitos nesta eleição. Mas não é preciso mais para nós percebermos. Portanto, tínhamos um voto protestado. O que é que isto quer dizer? E ali 3 votos protestados. Quer dizer que a mesa considerou que havia votos válidos e, portanto, contou-os, mas alguém, normalmente um delegado do partido, diz: está bem, mas eu não concordo. Um desses votos no PS, e outro dirá: 3 desses votos no PSD não são válidos, são nulos, por qualquer razão, não importa. Ora, a Assembleia tem que decidir se os considera válidos ou se os considera nulos. Vamos admitir que, no caso do PS, que era só um, achou que era válido. Não era por ser só um, é porque achou que não era nulo o voto e deixou ficar. E no caso do PPD-PSD, achou que havia um deles que era nulo. Por exemplo, que a cruz estava fora do quadrado, a interseção das linhas estava muito perto, mas fora. Portanto, se considerou que era nulo, tem aqui uma coluna que diz protestados considerados nulos. E põe lá que há um que, tendo sido protestado, é considerado nulo. Vão ver o que acontece, porque aqui nos totais isto vai mudar. E muda como? O PPD-PSD tinha 224 votos e havia 2 nulos. Eu carrego numa das tais colunas ao lado e aparece o PSD com menos 1, 223, e os nulos passaram a ser 3. Logo, em direto. Agora, a Assembleia também tem que agarrar nos votos nulos e ver se eles são efetivamente nulos ou se não são. E vamos imaginar que considera que um deles, por exemplo, não é um voto nulo. É válido. Foi a Assembleia que foi muito exigente. E que considera-o válido, por exemplo, é um voto válido no ADN. E sendo um voto válido no ADN, tem uma coluna para lançar os nulos considerados válidos em cada uma das candidaturas, pôs lá um no ADN, clicou, e o que é que aconteceu? O ADN tinha um voto, passou a ter 2, e os nulos que tinham passado a 3 voltaram a ser 2, porque há menos um nulo. Ora bem, a operação essencial para se chegar ao resultado final da eleição, as operações essenciais são estas, feitas relativamente a cada uma das mesas. E depois a aplicação somará o total das mesas e fará o resto das operações. O que é que nós temos mais aqui neste ecrã? Temos aqui à direita um módulo que vai ser difícil de utilizar, uma vez que neste momento a votação não está adstrita ao conjunto de pessoas que estão inscritas em cada uma das mesas. Mas é um módulo que de qualquer forma pode ser utilizado para controlar a utilização dos boletins de voto, sobretudo quando há dúvidas sobre a regularidade do processo. É um módulo onde se pode ver quantos boletins de voto foram recebidos pela mesa, isso está na ata, quantos não foram utilizados, quantos foram estragados e inutilizados
e depois quantos foram contados como votos válidos, brancos ou nulos. E isto tudo tem que bater certo. Não é? A abstenção e o número de votantes já não funciona. E não funciona porque a mesa tem um número de inscritos, mas os votantes não são exclusivamente aqueles que estão inscritos nessa mesa. Portanto, muitas vezes este dado é irrelevante. Muito bem. Para além disto, temos cá embaixo um botão que nos fala de reclamações e protestos. Reclamações e protestos são coisas que podem ter acontecido na mesa e que nós podemos ter necessidade na Assembleia de Apuramento de considerar e deliberar sobre eles. Há muitos que são incidentes que não têm relevância para o apuramento dos resultados. Mas se tiverem, nós devemos registá-los aqui e eles aparecerão sempre relacionados na própria ata, quando são outro tipo de reclamações e protestos apresentados na Assembleia de Apuramento ou, como neste caso, num anexo que terá todas as reclamações e protestos que a Assembleia de Apuramento registou e deliberou relativamente àqueles que foram apresentados no dia da eleição em cada mesa. Vamos ver como se faz. Eu vou passar para lá e a aplicação avisa-me. Se eu não gravar, vou perder todo o trabalho que fiz. Deseja gravar antes de sair? Eu devo-lhe dizer que sim, em regra. E devo-lhe dizer que sim, e já tenho aqui registado um protesto, uma reclamação qualquer. Eu posso fazer outra para nós vermos e, portanto, vou criar uma nova. Reparem que aqui temos a lógica de toda a aplicação, de todo este conjunto, quer seja online ou offline, para criar, editar ou apagar o que quer que seja. Aqui um quadradinho ali com uma estrelinha em cima, que é criar um novo. Aqui um retângulozinho também, mas com uma caneta, que é para escrever no que já existe, editar. E um outro com uma cruz vermelha, que costuma ser apagar. Portanto, eu posso criar um novo. E para criar um novo, isto apresenta-me, reparem, apresenta-me aqui uma data estranha para todos vós, 26 de maio de 2024. Porquê? Foi o dia da eleição a que correspondem estes dados de teste que estamos a usar. Portanto, em princípio, isto abre com a data da votação, porque estamos a tratar de reclamações apresentadas à mesa. No vosso caso, é possível e devem fazer, afinar a data, porque tem 2 dias de votação. Pode ser no dia 8 ou no dia 9. Não é? É conveniente pôr o dia certo. O autor, normalmente, ou é um cidadão, ou é, por exemplo, um delegado de uma candidatura qualquer. E o tipo de motivo, eu posso escolher, por exemplo, tem aqui uma série de tipos de motivos, não é? Ou posso nem sequer assumir nenhum destes, posso escrever aqui o tipo de motivo que eu quiser. E vou aqui pôr A, que é um tipo de motivo qualquer. Portanto, como vê, é absolutamente aberto e livre. Os factos são algo que eu posso escrever. E devo escrever da forma mais sucinta possível. E depois dizer qual foi a decisão da mesa, deferido ou indeferido. Se for relevante, eu posso pôr aqui os fundamentos da mesa. Se não for relevante, não ponho nada. E agora, como a Assembleia apreciou isto, achou que era importante apreciar, porque se não for, não vale a pena registar, ou confirma a decisão anterior, ou altera a decisão anterior. Eu aqui vou dizer que confirmo. Estão a ver? E vou gravar. E como vê, está gravado. Eu já cá tinha uma gravada, não é? Se eu tinha uma gravada, eu vou editá-la, porque ela não está bem. Qualquer coisa. Olha, isto está errado, tem aqui um erro que eu quero corrigir, não é? Pronto, bastou isto. E tenho uma outra com uma matéria e uma decisão. A matéria era voto acompanhado,
ilegal, em princípio, e a cidadã da Assembleia é que considera que isto a mesa achava que estava bem, a Assembleia acha que está mal, mas ela própria não pode fazer nada, porque 30 votos, se fossem todos inválidos, não sabe que efeitos eles teriam no apuramento definitivo. Só a Assembleia de Apuramento Definitivo é que saberá. Portanto, gravamos, fizemos uma alteração, emendámos um erro, está feito. Feito isto, eu volto atrás. E reparem, quando volto atrás, eu já tenho aquela coisa no canto superior esquerdo que estava vermelha a dizer dados guardados a vermelho, agora está a verde. Quer dizer, eu posso sair daqui, o meu trabalho está feito, está guardado, não perco nenhum. E eu vou sair, vou voltar ao menu inicial. E pronto, voltei ao menu inicial e se eu for verificar do lado esquerdo, já tenho uma mesa gravada e, portanto, 16 por fazer. Chego aqui para escolher a mesa seguinte e reparem, já está assinalada a verde a mesa que eu trabalhei e faltam as outras. E é só continuar o trabalho até concluir. Todos os ficheiros estão gravados nesta pen. Todas as mesas que aqui estão. Acabado este trabalho, a pen servirá de meio de transporte para que os resultados apurados sejam comunicados à base de dados central e depois, a partir deles, se faça a finalização do apuramento.